Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 3 de agosto, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 7 ao capítulo 9. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Uma profecia contra Israel e Síria. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, em Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Então, o versículo 1 do capítulo 7 nos traz o panorama histórico desta profecia. Este panorama histórico, já passamos por ele, isso mesmo, está registrado lá no livro de 2 Reis, do capítulo 16 ao versículo 5, 2 Crônicas 28, 5 e 6, você vai ver esse relato histórico. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitaram as árvores do bosque ao vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com o teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade, que o arqueduto de açude superior, junto ao câmino, no campo do lavradeiro, né? Então aqui nós já falamos do panorama, nós temos uma crise sírio-efranita, né? E nós vamos ver aqui a citação do filho de Isaías, né? Então, filho de profeta, profeta, porque Deus disse para ele: olha, sai tu com o teu filho. Só a figura do teu filho já traz um recado. Qual era o nome? Um resto volverá. Imagine esse filho do profeta com esse nome. Pois é, quão comprometimento havia do profeta com o seu chamado. E esse chamado envolvia todos da sua casa. E isso me faz refletir tanto. Como muitas vezes, né, não temos o nosso chamado com esse mesmo ímpeto de muitos homens e mulheres que nós víamos na Bíblia. Tudo para eles era agradar o Pai e obedecê-los. E hoje eu percebo como deixamos isso a par do nosso conforto. Se é confortável para mim, eu agrado ao Senhor. Se não for, eu nego. Isso é algo assim que me faz refletir muito nas minhas atitudes no meu dia a dia, né? Quando eu olho para um profeta, eu me emociono, porque eu fico imaginando como era a vida desses homens, né? O nível de revelação que Deus trazia para a vida desses homens e quão comprometido eles estavam, né, com o Senhor deles. Continuando, ele diz assim: e dize: acautelai-vos, aquietai-te, não temas, não desanime o teu coração, por causa desses 2 tocos de tição. Sabe o que isso é de alento ao coração desse rei? Essa mensagem do profeta a ele? Pois é, porque a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim, filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e o amedrontemo-nos, e conquistemo-nos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim, e o resto dos seus
65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, filho de Remalias. Se não credes, certamente não permanecereis. A promessa a respeito de Emanuel. Sabe o que quer dizer Emanuel? Deus conosco. E eu não disse para você que o livro de Isaías nos trazia profecias sobre o Messias, que ele era um dos profetas que mais profetizou a respeito da vinda do Messias? Pois é, estamos aqui com uma. E continuou o Senhor a falar a Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, que será embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: agora, pois, ó casa de Davi, acaso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fadigais também a Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Essa profecia se concretizou em Mateus capítulo 1 e 23. Isso mesmo. Ele comerá manteiga, mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparado a terra ante cujos 2 reis te tremes de medo. E aí ele vai falar sobre males sobre Jerusalém. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo, sobre a casa do teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais, quais nunca vieram, desde os dias de Efraim, que se separou de Judá. Olha só, porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo do rio do Egito e as abelhas que andam na terra da Assíria, elas virão e pousarão sobre todos os vales profundos, nas fendas da rocha, em todos os espinhos e todos os pástios. Naquele dia raparteá o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, no meio do rei da Síria, a cabeça, os cabelos da vergonha, e tirará a barba. Naquele dia sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal abundância de leite que elas lhe darão que comerá manteiga e mel comerá todo o restante do meio da terra. Também vides do valor de 1000 siclos de prata, será para um espinheiro de abrolho. Com flechas e arcos se entrará aí, porque os espinheiros e os abrolhos cobrirão toda a terra. Quando a todos os montes que os homens costumarem achar, para ali não irá pôr. Temeres os espinhos e os abrolhos, serão para pasto de bois e para serem pisados por ovelhas. E aí a invasão dos assírios é profetizada aqui no capítulo 8. Veja só, diz também o Senhor: tomaram uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível: rápido despojo, pressa segura. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, Zacarias, filho de Geberequias. Fui ter com a profetisa. Olha só, não disse para você que a família do profeta é comprometida com o ministério profético? Não é só um profeta, é uma família de profeta. Olha como ele se dirige à esposa dele, a profetisa. Então ele foi ter com a profetisa, e aí você já entendeu, não é? E ela concebeu e deu à luz a um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura.
Então, olha só, o filho que é citado no capítulo 7 se chama Um Resto Volverá. Esse outro filho vai se chamar Rápido Despojo, Presa Segura. Viu? Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco. Então, os filhos de profetas eram a profecia viva, sabe? Expressada com a vida deles. Falou ainda o Senhor dizendo, em vista a este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se terem derretendo de medo diante Rezim, filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes, impetuosas, isto é, o rei da Síria. Com toda a sua glória, águas se encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-a, passando por ele, chegarão até o pescoço, as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura de toda a terra, ó Emanuel. E aí o Senhor é a nossa esperança. É o subtítulo que está aqui no capítulo 8. Enfureceu-vos, ó povo, e sereis despedaçados. Dai ouvido a todos que sois de países longínquos, cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçado. Ele repete isso por 2 vezes. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordem e eles não serão cumpridos, porque o Deus é convosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse no caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração de tudo quanto este povo chama de conjuração. Não temas o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será por santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às 2 casas de Israel, laços e armadilhas aos moradores de Jerusalém. Então, quando ele fala as 2 casas de Israel, ele está se referindo Reino Norte e Reino Sul. Resguarda as testemunhas e sela a lei no coração dos seus discípulos. Esperai no Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó. A ele guardarei. Eis-me aqui, filhos, que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Olha o que ele diz a respeito dos filhos, né? Quando vos disserem, consultai os necromantes ou adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão, dos mortos? A lei é o testemunho, e se ele não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra, duramente oprimidos e famintos, e será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis que aí haverá angústia, escuridão, sombras de ansiedade. Olha o que ele fala, sombras de ansiedade. E serão lançados para densas trevas. Capítulo 9, né? Fala o nascimento do reino da paz. Olha aqui o Messias novamente no nosso último capítulo de hoje. Mas para a terra em que estava aflita, não continuará na obscuridade, nas trevas, não é? Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos
tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Que coisa mais linda, não é? Você vai ver o cumprimento dessa profecia em Lucas 1:79, também lá em Mateus 4:15. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes tem aumentado. Alegrem-se eles diante de ti, e se alegrarão na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como o dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas. Servirão de pasto para o fogo, porque um menino vos nasceu, um filho nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Oh, glórias a Deus, para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar o juízo, a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Cumprimento dessa profecia, né? Lá em Lucas 1. E aí, mais uma profecia contra o reino de Israel. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ele caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que a soberba e a altivez do coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Portanto, o Senhor suscita contra ele o adversário de Rezim, instiga os seus inimigos. Do oriente vêm os sírios, do ocidente os filisteus, e devoram Israel de boca escancarada. Com tudo isso, não se aparte a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Que coisa maravilhosa, não é? Todavia este povo não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor do exército. Que triste, não é? Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco num mesmo dia. Os anciões e os homens de respeito é cabeça, e o profeta que ensina mentira é a cauda, porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devoradores. Pelo que o Senhor não regozija com os jovens dele e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são impios. Ele continua falando sobre esse povo, porque a maldade lavra como fogo e devora o espinheiro, os abrolhos, acende brenhas no bosque, e com esta sobem espessas nuvens de fumaça. Abocanha à direita e ainda tem fome, devora à esquerda e não se farta. Cada um come a carne do seu próximo. Manassés ataca Efraim. Efraim ataca Manassés. Ambos juntos atacam Judá. Com tudo isso, não se aparta a sua ira e a mão dele continua ainda estendida. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração. E pedimos, sabe, Senhor, que nos ajude, que o teu Espírito Santo nos torne sensíveis à tua voz, ao teu ministrar. Que todos os dias o Senhor encontre o nosso coração
um coração disposto a te buscar, um coração disposto a te adorar, um coração disposto a se render, um coração disposto a te amar com todo o nosso ser. Colocamos diante de ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.